E amém. Glória a Deus. Bem, prometi para os irmãos e vamos cumprir hoje. Quero falar um pouquinho sobre como nós podemos ler a Bíblia de uma forma melhor. Amém? Amém? Vamos aprender isso nessa noite? Quem sabe você já leu a Bíblia várias vezes ou quem sabe não leu ainda. Mas eu creio que a partir de hoje vai ser novo na sua vida o desejo e a forma de ler a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a melhor biblioteca do mundo. A Bíblia, ela é um livro, obviamente, mas ela também é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela tem uma característica que ela é uma biblioteca inspirada. Há muitos livros no mundo. Há livros importantes, a gente vê por aí muitos vídeos e posts, os melhores livros que eu já li na minha vida, 12 livros que você tem que ler para mudar a sua vida, né? 12 livros, 100 livros que você tem que ler antes de morrer, e um monte de coisa assim. Mas irmãos, a Bíblia, ela é um livro impressionante, é um livro maravilhoso, ele é uma biblioteca. É um livro que contém muitos outros livros. Irmãos, é um livro que tem impactado a história do mundo. É claro, é óbvio que muita gente já usou a Bíblia de jeito errado, né? Já se usou a Bíblia para justificar muitos crimes, muitas atrocidades na história da humanidade. Mas nada disso é coerente e está de acordo com aquilo que Deus deseja. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. A Bíblia, ela é um livro repleto de informações, de conhecimento que são extremamente atuais, é de hoje. E não só de hoje, mas como também do futuro. Se nós queremos conhecer como foi o passado, nós lemos a Bíblia. Se nós queremos saber o que há de ser do nosso presente, nós lemos a Bíblia. Se nós queremos saber do nosso futuro, a gente lê a Bíblia também. Que livro maravilhoso! E por isso que eu digo, é uma biblioteca inspirada. Nós poderíamos juntar a maior quantidade de livros possíveis, com todo tipo de conhecimento no mundo. Nenhum deles seria completo como a Bíblia é. George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele diz: é impossível governar um país sem a Bíblia. Ele disse isso. Porque a Bíblia tem tanto conhecimento e tanta sabedoria, e é uma biblioteca inspirada. Suas palavras, as palavras de Deus, estão dentro deste livro. E dentro dos muitos livros que há dentro da Bíblia. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que as suas palavras eram espírito e vida. E assim são. Queria que você agora imaginasse comigo uma estante. Uma estante aí com várias prateleiras e muitos livros colocados. A Bíblia, ela é um livro, e eu digo que é uma biblioteca, porque não é um único livro, tem 66 livros dentro. Se você olhar, é assim. Você abrir o índice, tem vários livros dentro deste livro. São 66 livros. 39 desses livros estão numa seção de prateleiras que a gente chama de Antigo Testamento. Outros 27 estão numa outra seção de prateleiras que são o Novo Testamento. Irmãos, essa divisão está aqui, é uma divisão teológica, uma forma de a gente enxergar a Bíblia. E esses livros, por exemplo, do Antigo Testamento, eles são divididos por categorias. Isso é legal a gente saber, é uma curiosidade interessante, né? E se a gente quer ver a Bíblia como uma biblioteca, fica bem interessante a gente ver dessa forma. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de a Torá ou a Lei. Sabe, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala da lei, ele está falando desses primeiros 5 livros. E tem outros livros que são os históricos, que você já deve saber quais são os que contam as histórias das pessoas de Israel. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios. Os profetas maiores, que são maiores porque os livros são maiores mesmo, né? São livros com mais capítulos. E os profetas menores, que são esses outros. Então, quando a Bíblia fala da lei e dos profetas, está falando do Pentateuco e de todos esses outros livros. Jesus tinha acesso a esses livros. Era com base nesses livros que Paulo escreveu o Novo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham, era o que eles usavam para estudar.
E depois então de Jesus e com Paulo e tantos outros escritores, a gente então tem a parte de baixo dessa nossa prateleira, que são os livros mais atuais, que são os livros do Novo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos, que contam a história de Jesus, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas de Paulo. Olha como Paulo é produtivo, hein? Quanto ele escreveu ali. E outras cartas de outros escritores e o Apocalipse. Irmãos, pensa, quem conseguiria escrever um livro, uma biblioteca, com mais de 40 autores que não viveram na mesma época, no decorrer de aproximadamente 1.600 anos, e esses livros todos se conectam? Como fazer isso? Só tendo uma mente assim superior para fazer isso. Por isso que eu digo que é uma biblioteca inspirada. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é um texto base para a gente. Olha o que diz esse texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, você quer mudar de vida, você quer melhorar a sua vida, quer se tornar uma pessoa melhor, você quer fazer melhor o seu trabalho, você quer estar preparado e apto para toda boa obra, não é só a obra de Deus, não é só o ministério, para toda boa obra, o livro que é útil para isso é a Bíblia. Pode notar, o que no mundo se fala e funciona tem fundo bíblico. Tem princípio bíblico por trás. Pode procurar. Tudo o que funciona aí fora, que realmente funciona, que dá mudança na vida das pessoas, pode procurar. A Bíblia já disse isso primeiro. Agora, irmãos, sendo uma biblioteca tão maravilhosa, tão importante, que cabe aqui, ó. Você tem na sua mão essa biblioteca. Os livros mais importantes do mundo, da história, aqueles que podem mudar a vida, a sua vida e a vida de outras pessoas, eles estão aqui. Por que é tão difícil a gente ler essa biblioteca? Por que às vezes é tão difícil a gente ter o prazer de ler a palavra, de estudar a palavra, de fazer da Bíblia realmente a fonte de tudo que é importante para nós? Porque, meus irmãos, nós estamos numa guerra, estamos numa batalha. E o que Satanás faz? Satanás é o nosso inimigo. O que ele faz? Irmãos, ele usa várias estratégias. E a estratégia mais sagaz que ele tem para acabar com os cristãos é tirar a Bíblia deles. Tira a Bíblia. Deixa o cristão sem Bíblia. Porque sem Bíblia ele não tem direção, ele não tem norte, ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai viver de acordo com os padrões do mundo, ele vai viver de acordo com o que o fulano disse, que o Beltrano falou. Então o que ele faz? Ele tira a Bíblia da vida do cristão. E de que forma ele faz isso? Há países em que os cristãos são perseguidos, e os cristãos perseguidos não podem ter a Bíblia. Eles são mortos se eles tiverem uma Bíblia. Muitos deles morrem porque querem ler a Bíblia. Então lá Satanás dá um jeito de criar toda uma estrutura do mundo, toda uma estrutura, uma estratégia para afastar os cristãos da Bíblia. E lá as pessoas morrem para isso, porque é um país perseguido. A lei lá ajuda nesse sentido. E nós aqui, como é que Satanás faz para roubar a Bíblia da gente? Ele faz o seguinte, ele nos dá muito entretenimento evangélico. Tem música para todo gosto, tem pregador para todo gosto, tem todo tipo de entretenimento gospel para a gente se distrair. Irmão, muitas vezes hoje, se a gente quer saber alguma coisa, a gente não abre a Bíblia, a gente digita no Google. Não é assim? Ou nem digita, a gente fala, né? Ok, Google, nem vou falar muito que não, pula aqui. Não é assim? Fácil. Se a gente quer entender um assunto, a volta de Jesus, a gente digita no YouTube e assiste uma boa pregação. Não é assim que se faz, geralmente? Eu quero saber sobre dízimo. Aí a pessoa vai lá, respondeu. Misericórdia. Quer saber sobre dízimo?
Ah, eu vou lá no YouTube, só que o negócio daí tem um cara que fala contra dízimo, tem outro que fala a favor do dízimo. Um fala isso, outro fala... Aí dá aquela confusão, né? E às vezes a gente não sabe o que a Bíblia diz. Então como é que o diabo está roubando a Bíblia da gente? Nos dando muita informação. Deixando a nossa alma tão bagunçada, tão agitada, que a gente não consegue mais se conectar na palavra. E outra, a gente acaba ficando dependente de outras pessoas para receber instrução. Então eu preciso de um pregador, de um professor da Bíblia, de um expositor da palavra, para daí ouvir alguma coisa e aprender. Só que Deus quer falar contigo. Cadê o amém? Deus quer falar contigo. Deus quer lá no seu quarto, quando você abrir a Bíblia para ler, Ele quer falar pessoalmente contigo. Ele quer dizer para ti o que você tem que fazer. Ele quer consolar você aqui. Aquelas mensagens com música, com coisa bonita e tal. Irmãos, a maioria delas são humanistas, sabia disso? A maioria das mensagens que hoje a gente compartilha com mensagens bonitas, com cara de Deus, são extremamente humanistas e não são nada bíblicas. Deus quer te consolar aqui, ó, nos salmos, nos provérbios, nas promessas. Deus quer falar contigo na palavra. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que ir à palavra. E a gente não pode deixar que outras pessoas ou as conexões do mundo sejam o nosso ponto de encontro com a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Amém. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. É barato, irmão. É a biblioteca mais barata de se comprar. Compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. E ali você vai ter tudo o que você precisa. Deus vai falar contigo ali. Agora, meus irmãos, muitas vezes as pessoas elas vão até a palavra de Deus, mas elas têm dificuldade de entender a Bíblia. Tem gente que já tentou várias vezes, leu uma, leu duas, leu um texto, leu outro versículo, ela não conseguiu entender. Aquilo não ficou claro para ela. Ou às vezes começa a ler, fica meio perdido, aí falou do Salomão, aí não sabe se é Salomão, se é Salmão, quem é o cara? Aí tu lê lá, o cara teve 700 mulheres, mas não sei quantas, meu Deus, uma bagunça, uma confusão, aí a gente não entende aquela história, né? Aí a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus mandando matar tudo, mata todo mundo, e lá no Novo Testamento ele diz assim, olha, você tem que amar o seu inimigo, dá uma confusão na cabeça, né, às vezes, né? A gente não entende o que está acontecendo nesse negócio. Porque é uma biblioteca, irmãos. São vários livros. A gente tem que entender como ele funciona, para então a gente entender a sua mensagem. Amém? E eu quero trazer algumas luzes aí para vocês. Amém? Queridos, a gente precisa que esses livros dessa biblioteca sejam abertos. E como é que você vai fazer para abrir esses livros na sua vida? Como é que você vai fazer para que a Bíblia seja um livro aberto para você e não um livro fechado, um livro selado? Olha só, antigamente os livros eles eram assim, ó, como rolos. Tá vendo ali? A Bíblia era assim. Eles eram escritos em couro ou em papiro ou algum outro tipo de material em que eles escreviam, mas era tudo em rolos. Então era assim que funcionava. Esses rolos eles eram fechados, amarrados, selados, eram guardados dentro de caixas ou de cântaros de barro e eles ali ficavam para serem preservados, porque senão a umidade ou o calor podia estragar o livro. É diferente de hoje, os livros não eram assim, como a gente tem, encadernadinho, com página, com índice, sumário. Onde é que está o livro tal? A gente vai lá, procura na página e tal. Tem capítulo, versículo. A Bíblia não era assim. Isso veio depois. Então era mais difícil ainda ler a Bíblia antigamente. E a gente vê que esses livros, esses rolos, eles precisavam ser abertos diante das pessoas naquele dia. Eles tinham que abrir numa grande mesa aqueles rolos compridos e ir enrolando e procurando até achar a página onde eles queriam ler. Não tinha capítulos, como eu falei, nem versículos. A pessoa tinha que conhecer muito o livro para conseguir se achar. E sabe, a Bíblia nos mostra um momento como esse, quando o Senhor Jesus está lá na sua cidade, Nazaré, em Lucas 4,16, e ele entra na sinagoga e entregaram para ele o livro de Isaías para ele ler. Olha só o que acontece. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado no dia de sábado, entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o, encontrou o lugar onde estava escrito. Então Jesus abriu o rolo e teve que procurar o que ele queria ler. Interessante isso, né? Encontrou o lugar
onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, ele enrolou aquele livrão, aquele rolo, novamente, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, isso não era comum naquela época, porque naquela época os livros eram lidos, eles eram abertos, simplesmente para se ter um conhecimento da lei de Deus. Eles tinham que decorar, eles tinham que recitar, eles tinham que conhecer. Mas muito dos livros que eles abriam e liam eram como se fossem livros fechados, porque eles não entendiam do que ele se tratava. Faltava revelação para eles. Eles não conseguiam ler o Antigo Testamento e ver Jesus ali. Não conseguiam entender que as profecias do Antigo Testamento estavam sempre apontando para Jesus. Eles tinham essa dificuldade. A Bíblia para eles era um livro selado, era um livro fechado. Mas nesse dia, o que Jesus fez? Jesus abriu o livro e ele começou aqui algo que ninguém tinha feito. Jesus mostrou para eles que era possível ler aquele livro e vê-lo se realizar na vida deles. Jesus mostrou para eles: isso que eu acabei de ler hoje está se cumprindo. E é o que Deus quer fazer com a gente. Deus quer que a Bíblia seja um livro aberto e ele comece a se cumprir na nossa vida. Que as promessas, os princípios, as profecias que se cumprem diante dos nossos olhos sejam claras para nós. E como é que então a gente faz para ler a Bíblia e a Bíblia não ser um livro fechado, ou um livro do qual a gente não tem entendimento? Então, existem alguns princípios bem práticos e estratégias para a leitura da Bíblia. E eu acho que isso vai ser muito importante você anotar. Quero ser bem prático aqui agora. Tá? É para realmente você sair daqui hoje e começar a praticar, começar a ler a Bíblia e realmente ler de uma forma diferente, para que Deus fale de uma forma diferente com você. Quero trazer alguns princípios aqui que são extremamente importantes. Anote, porque você vai praticar e depois você também vai ensinar e ajudar outras pessoas. Amém? Prontos? Todo mundo prontinho para secretariar aí? Anotar? Glória a Deus. Primeiro princípio, irmão: veja a Bíblia como a palavra de Deus. Parece contraditório. A Bíblia não é a palavra de Deus? Só que tem muita gente que acha que não é. Já ouvi muitas pessoas dizendo assim: esse livro foi mudado. Isso aí os caras que escreveram. Isso aí quando traduziram e mudaram para ficar com o jeito que eles querem. E não sei o quê. Isso aí não é a palavra de Deus, não. Mas nós lemos antes, não lemos? Nós não lemos que a Bíblia é inspirada por Deus? Que foi Deus que inspirou? Olha o que diz ali em 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha o que Pedro está falando. O que está escrito nas Escrituras não é algo da interpretação pessoal de alguém. Porque às vezes a gente acha assim: não é bem assim. A Bíblia diz, mas não é bem assim. Não pode ser assim. Não, Deus disse que é assim, mas não pode ser, não está certo. Porque a gente acha que alguém mudou aquilo ali, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou a gente acha que pode discutir com Deus, né? Mas não provém de uma interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Bíblia, que registra essas falas, que registra essas profecias, que é a fala profética de muitos homens de Deus, mulheres de Deus, é inspirado por Deus. Então, toda vez que eu pego a Bíblia, eu tenho que saber que Deus vai falar comigo. Toda vez que eu abro a Bíblia, Deus vai falar comigo. É a voz de Deus para mim. Ai, Deus, eu quero tanto que tu fale comigo. Abre a tua Bíblia e leia. E Deus vai falar contigo ali.
É ali que Ele vai começar a falar com você. É ali que a gente vai aprender com as suas palavras a sua vontade. Então veja a Bíblia como a palavra de Deus. Se a gente duvidar que este livro é verdadeiro, inspirado e realmente serve para mudar as nossas vidas, isso vai acontecer. Se eu creio nisso, que é de Deus, e eu ler com essa convicção, Deus fala comigo. Muitas vezes Deus não fala, a gente não compreende, porque não vê como palavra de Deus. A gente vê como qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. É um livro qualquer outro livro, eu podia ler. É um livro que talvez eu leio, talvez eu não leio. Bom, deixa eu falar uma coisa para você, nós somos cristãos. Nós temos que ler a Bíblia. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que ler a Bíblia. E não tem desculpa para não ler. A gente tem que ler. Amém? Segunda coisa, leia a Bíblia todos os dias. Tenha o hábito, eu não gosto de ler, é tão difícil ler, porque assim, sabe, lá na escola eu já não gostava, é complicado, eu leio tudo truncado, eu não entendo, assim, as palavras, aí eu não consigo, eu não sei se aquele X é som de Z, é som de X, é som de S, e eu me atrapalho para ler, eu tenho vergonha de ler, eu não entendo nada e tal. Irmãos, leia a Bíblia todos os dias. Isso é um mandamento do Senhor. Olha o que Deus disse aos reis de Israel. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, nós somos filhos do rei, nós temos essa nobreza em nós por termos nascido de novo. Olha o que Deus falou. Deuteronômio 17, 18 a 20. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para seu uso pessoal. Esse rolo é da Bíblia. O rei tinha que ter uma cópia dele da Bíblia. Você também tem que ter. Mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes, os levitas. Ou seja, os levitas tinham uma cópia, o rei tinha que ter a dele. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Nós precisamos temer a Deus? Então é para nós lermos a Bíblia todos os dias, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Irmão, sabe por que a gente erra tanto? Porque a gente não conhece a palavra. Se nós conhecemos, nós vamos saber aquilo que Deus espera da gente. Né? E aí, sabe o que acontece com quem não lê a Bíblia, irmãos? A gente cria uma mística, uns negócios assim que não é nada bíblico, mas tem cara de ser espiritual porque é uma coisa meio mística assim. Mas não é bíblico. Por isso que a gente tem que voltar para a palavra, né? Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos. Olha que interessante. Israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. O que me chama a atenção é ele dizer assim, isso ele vai fazer para não se considerar superior aos outros. Porque todo o povo de Israel tinha que conhecer a palavra de Deus. Os levitas ensinavam a Bíblia. Nem todos liam, mas o rei lia. O rei tinha que ler todos os dias, assim como o povo tinha que escutar todos os dias. Então, tu vai te achar melhor do que os outros? Tu acha que tu não precisa ler a Bíblia? Acha que já leu a Bíblia demais? Já conhece tudo da Bíblia e não precisa ler? Isso é se achar superior. É isso o que o texto está dizendo. Então, meus irmãos, para a gente ler a Bíblia todos os dias, é muito importante que a gente faça isso de forma prática. Primeira coisa, já perguntei, você tem Bíblia? Bíblia mesmo, o livro. Tem o livro? Quero incentivar você, leia o livro. Não leia num aplicativo, leia na Bíblia. Agora, deixa eu dar uma dica para você bem prática. Às vezes a gente pega uma Bíblia revista e corrigida, ela é difícil de ler. São as versões, né? A gente tem várias versões de tradução. Tem a revista e corrigida, que é uma linguagem um pouco mais antiga, mais arcaica, mais difícil. Lá está o voz, né? Coisa, e essas coisas assim, que às vezes é mais difícil de a gente entender. Você vai começar a ler agora, está um pouco difícil de ler, pega uma versão com uma linguagem contemporânea. A gente tem a Nova Bíblia Viva, a gente tem a NVI, que é essa que a gente usa no culto. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Compra uma Bíblia dessa, é mais simples para ler.
você vai ter muito mais facilidade de compreender o que está sendo dito, porque a mensagem é a mesma, só que o texto está organizado de uma forma diferente, para que fique mais clara a mensagem. É a mesma coisa que dizer assim: foi, pois, ele e ela juntos à casa. Eles foram juntos para casa, entendeu? É a mesma coisa. É mais simples, é mais direto. E é a mesma mensagem. Entende? Então, compre aí uma versão da Bíblia mais simples para você começar. Bíblia Viva, NVI ou a NTLH. Porque as outras, às vezes, é um pouco difícil de entender, tá? Mas a mensagem é a mesma. Outra coisa muito prática para você ler a Bíblia todos os dias. Irmão, tenha um lugar e um horário para fazer isso. Tá? Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas, primeira coisa, tome a decisão de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Não deixe passar um dia sem ler. Ah, hoje eu não li a Bíblia, vai cair um raio na minha cabeça e eu vou morrer fulminado? Acho que não. Acho que não. Mas que faça falta, assim como faz falta se eu não almoço, né? Ah, hoje eu não almocei. Ah, deixa para lá. Hoje eu não comi nada. Ah, amanhã eu como. Semana que vem. Não, é alimento para nós, né? Então, ler a Bíblia todos os dias. Irmão, você quer entender a palavra? Tem que ler todo dia. Porque cada dia vai ficar mais claro para você. Amém? Então, irmãos, outro princípio importante. Organize a sua leitura. Organize a leitura. Porque assim, às vezes a gente pega a Bíblia para ler e não sabe nem por onde começar. Aí tu começa... Eu era assim. Aí eu começava a ler em Gênesis, era massa, né? Aí Deus criou o mundo, é Adão e Eva, e vai, o Caim matou Abel, e tal, e dilúvio, e Noé, e Abraão, Isaac e Jacó, José no Egito, o Êxodo, tal. Aí eles começam a falar daqueles negócios, e mata o cordeiro, e pendura não sei o quê, e passa a folha de isopo na pá. Aí tu já não começa a entender mais nada, aí já começa a ficar pesado. Aí tu chega lá em Números, né? Quem aqui já empacou a leitura da Bíblia em Números? Todo mundo já empacou em Números. Porque fala de números, mas o que mais tem é identidade geográfica, né? É lugar. Né? É um livro de contagem, eles contam, são 132 filhos de Efraim. Não sei quantos, não sei da onde. Irmãos, hoje a gente não entende, alguns não entendem o valor disso, mas tem o seu valor. Depois que a gente lê a Bíblia como um todo, fica mais claro. Mas às vezes a gente começa do lugar errado, fica difícil de entender, entendeu? Aí a gente pula, não, vou pular esses números, aí pula para números, vai lá para Deuteronômio, aí começa a repetir tudo de novo que ele já tinha falado, né? Deuteronômio repete toda a história que já foi contada. Aí dá mais uma desistida, né? Depois vai lá para Josué, de Josué, quem passa de Josué e entra em Juízes fica apavorado com o que o povo de Israel faz, né? Aí tem um cara super fortão, tem um outro que mata não sei quantos, tem um outro que não sei, tem 33 filhos, e tu pensa assim, Jesus, como é que foi isso, né? Então, são coisas que estão muito fora do nosso contexto de vida e fica difícil de compreender. Então a gente tem que, antes de começar a ler, definir algumas coisas. Primeira coisa que você deveria definir é: eu vou ler a Bíblia toda. Não responde para mim. Não responde. Só pensa. Você já leu a Bíblia inteira? Eu não tinha lido a Bíblia toda. Eu não tinha lido a Bíblia toda até 6 anos atrás. Irmãos, era uma lenga-lenga. E vai e volta. E aí eu dizia, esse ano eu vou ler. Esse ano vai. E eu começava. E não conseguia acabar. Faz 6 anos. 6 anos que eu disse, não, agora eu vou ler. Mas foi algo que foi diferente. E nesses últimos 6 anos, eu já li 8 vezes. Então, no mínimo uma vez por ano. Eu sei que tem gente que já leu muito mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tomei uma decisão de dizer assim, eu vou ler a Bíblia toda. Se você não leu a Bíblia toda, decida isso. Você precisa ler a Bíblia toda. E o ideal é que leia a Bíblia toda uma vez por ano. Ah, mas eu vou ler tudo de novo? Claro, vai ler tudo de novo. Todo ano? Sim. Aí eu faço um negócio, todo ano eu troco a versão da Bíblia que eu leio.
No ano eu leio uma versão, outro ano eu leio outra versão, e sempre fica novo para mim. Mas decida ler a Bíblia toda, porque se eu não conheço a Bíblia toda, é como se eu estivesse tentando ir para um lugar e não tivesse o mapa inteiro. Não fica claro, fica difícil para a gente chegar lá. Tá? Se você quer ler a Bíblia toda em um ano, às vezes começar com esse propósito de ler tudo num ano pode ser meio pesado, talvez nem todo mundo consegue. Mas se você quer ler em um ano, 3 capítulos por dia, 5 capítulos no domingo. Em um ano você termina. Não vou dar conta de ler 3 todo dia. Eu quero começar agora, eu quero começar lendo 1 capítulo por dia. Mas eu vou ler fielmente 1 por dia. Legal, faz isso. Você não vai ler em um ano, vai ler em 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe, tem que calcular. Campbell Morgan, ele é um escritor, né, do século XX, ele diz que a Bíblia pode ser lida em 78 horas. Então você pega essas 78 horas e divide, né? Ô Cid, tu leu a Bíblia toda esse ano em quantos dias? 19 dias o Cid leu nas férias dele, não tinha nada para fazer. O Cid leu a Bíblia toda esse ano. E tá lendo de novo, né? Tá, né, Cid? Pode ficar agora. Leu em 19 dias e não vai ler o resto do ano, também não pode, né? Mas em 19 dias ele conseguiu ler a Bíblia toda. Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer. Aí ele disse, eu vou ler a Bíblia. Fica mais fácil de compreender. Mas tem um monte de coisa ali que eu não peguei. Não tem importância, você também não ia pegar porque não ia ler. Não é verdade? Não ia pegar do mesmo jeito, não ia ler. Então você leu. A próxima vez que você ler vai ficar mais claro. É umas desculpas que a gente dá. Não, eu quero ler devagar porque eu tenho que meditar. É quase meditar, porque não, né? Dorme lendo a Bíblia. Irmão, a gente precisa ler. Leia. Não entendi, então na próxima leitura eu vou entender. Mas leia a Bíblia. Amém? Outra coisa importante. Leia capítulos inteiros. Não lê pedaço. Hoje eu vou ler... tapar a cova com uma pedra. Aí tu pensa assim, o que Deus quer falar comigo nisso, né? Tapar uma cova com uma pedra. É na cova dos leões aqui o negócio. Aí, sabe, fica difícil de entender o que está sendo dito, porque Deus quer falar comigo. Agora, se eu pegar o capítulo todo, ler o capítulo todo, entendeu? Não é aquela coisa do aplicativo, tá lá o versículo do dia, ele, aparece para ti, tu diz, hoje eu li a Bíblia. Leu nada. Queria vergonha na cara. Isso não é ler Bíblia, não. Leia capítulos inteiros, leia livros inteiros. Então, diz assim, agora eu vou ler esse livro. Então, lê capítulo por capítulo, até acabar aquele livro. Aí você vai entender ele. Entendeu? Não fica picotando. Pensa, irmão, você vai ler a história de uma pessoa, você ia ler assim? Qualquer outro livro que você lê, você vai ler assim? Uma receita. Você lê assim, eu vou ler a primeira frase, a frase do meio e a frase do final. Vai dar certo a receita? Não vai. Então a Bíblia é do mesmo jeito, a gente pode ler desse jeito, né? De qualquer jeito. Tá? Outra coisa que eu já falei, né? Tem essa Bíblia na versão contemporânea. Dedique 1 hora do seu dia e um lugar para fazer isso. Se você quer ler a Bíblia todos os dias, crie esse hábito. Coloque o hábito de ter um horário e um local. Não deu? Não tem importância. Tenta em outro, até você conseguir. Não vai sair perfeito. A gente só tem que fazer, entendeu? A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Vai ter dias que a gente não vai conseguir. Não tem importância, amanhã a gente tenta de novo, e muda estratégia, até conseguir. Até conseguir. Amém? Outra coisa importante é a gente saber uma sequência. Agora eu quero te dar essa dica. E eu quero desafiar você a se preparar, porque no ano que vem nós vamos de novo fazer o nosso propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Então vai se preparando. Já compra a sua Bíblia. Já vamos escolher qual é o propósito que a gente vai fazer. Tem algumas formas de a gente ler a Bíblia de uma forma organizada que fica mais claro. Primeira vez que eu estou lendo a Bíblia, começa lá no Evangelho de João, lê até o Apocalipse, depois Mateus, Marcos e Lucas, aí depois vai ler o Antigo Testamento. Vai ficar tudo mais claro para você. Outra sugestão, lê o Novo Testamento, daí a partir de Mateus você vai ler os 4 Evangelhos até o final, e depois lê o Antigo Testamento. Depois que você já fez essas 2 opções, significa que você já está bem ambientado com a Bíblia e já leu o Novo Testamento primeiro. Por que eu tenho que ler o Novo Testamento primeiro? Porque o Novo Testamento é a explicação do Antigo.
O Novo Testamento é a concretização do Antigo. Tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Então, quando eu sei o que tem no Novo, o Antigo fica muito mais claro. Quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai lá no Êxodo e fala do Cordeiro da Páscoa, que tira o pecado. É Jesus, é um símbolo. Ah, entendi. Esse é o caminho. Amém? Depois que você já leu dessa forma, então daí você lê de Gênesis a Apocalipse. Aí fica mais claro. Você já tem essa visão. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, depois eu mando esse slide, tá? Quem quiser, pode ir anotando, vai anotando, mas depois eu mando o slide e vocês complementam. Bom? Próximo princípio. Ore pedindo revelação. Então, antes de você orar, você foi lá, escolheu o lugar, pegou sua Bíblia nova, cheirosa, sentou, decidiu, vou ler João. Abre em João, mas antes de ler, você ora. Você diz, faz essa oração que o Salmo de 119 traz para a gente. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, Senhor. Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Ensina-me a tua lei. Pede para Deus, Deus me ensina a tua palavra. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja quão maravilhosa é a tua palavra, para que eu tenha prazer nela. Ora, pedindo revelação, e Deus vai te trazer clareza. Próximo princípio. Além de orar, quando você for ler, tá? Estude. Agora é importante sim, eu vou ler aqueles capítulos que eu determinei, mas eu também vou me determinar a estudá-los. Como é que eu posso estudar? Quero dar uma dica bem prática e inicial para todos os irmãos. Quando você for lendo o texto bíblico, você vai caçar duas coisas: princípios para praticar e promessas para crer. Primeiro estudo da Bíblia que você tem que fazer, ok? Que é bem prático e bem simples. Li um versículo, li um texto, li um capítulo. Nesse capítulo, quais princípios eu consigo tirar para praticar? O que eu posso fazer aqui? O que a Bíblia me ensina que eu tenho que fazer? Então eu vou pegar e vou fazer. E quais são as promessas que Deus faz aqui para mim? Aí você pega e anota isso. E você vai meditar e orar em cima disso. E você vai praticar. Olha, irmãos, o que é um princípio? Um princípio é um fundamento prático da vida cristã. E o que é uma promessa? É um compromisso de Deus com o seu caráter, no sentido de ele disse que vai fazer por você, ele vai fazer. Porque ele prometeu. Vou dar um exemplo de um princípio. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 20. Olha o que diz o texto. Alegrem-se sempre. O que ele está dizendo? Alegra sempre. É para fazer. É um princípio. Orem continuamente. Tem opção? É um princípio. Ora. Deem graças em todas as circunstâncias. É um princípio. É algo que você tem que pegar e fazer. Esses são princípios da palavra. Princípios são bases da vida cristã. Eu tenho que orar sempre. Eu tenho que sempre dar graça. Sempre me alegrar. E o que é uma promessa? Olha um exemplo de uma promessa. É quando Deus fala algo para você e aquilo se transforma numa âncora de fé para você. Você fica firme naquela promessa porque Deus prometeu que vai fazer. Porque eu que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Está vendo a promessa? Ele está dizendo, vocês vão clamar, vocês vão orar e eu vou escutar. Tem alguma condição? É uma promessa. Ele está dizendo, eu é que sei o que eu quero fazer com vocês. Vocês vão orar, vocês vão clamar, eu vou escutar. É uma promessa. Então eu vou me ancorar nisso. Vou me firmar nisso. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, vai pensando do texto um princípio para praticar e uma promessa para crer. E vai anotando. Faz um caderno de princípios e promessas. E depois você vai ter tanta coisa para praticar e tanta promessa para crer que você vai estar muito firme na palavra. Amém? Já estou acabando. Pensei que vocês iam dizer, não está assim hoje. Você está recebendo de Deus? Está aprendendo algo importante? Amém? Vamos praticar, né? É bem para a gente praticar, irmão. Tem gente até que está achando assim, eu já sabia disso, mas então pratica agora. Já que você já sabe, vamos fazer.
Irmão, se a gente estivesse praticando a leitura da Bíblia, a gente estava bem melhor, né? Cá para nós, né? A gente estava melhor, né? Se a gente estivesse lendo bem a Bíblia. Vamos crescer. Próximo princípio. Medita no que está lendo. Não é medeita, né? Não é sedeita. Né? Medeita. Não foi engraçado. Tá bom. Medita no que está lendo. O que é meditar, irmão? Tá ali, ó. A palavra meditar é ficar assim, ó, repetindo, falando, murmurando. É quando você ouviu uma coisa e fica repetindo aquilo, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, não deixe de falar das palavras da lei. Não deixa de falar das palavras da lei. Isso é meditar. Você pega um versículo e fica pensando nele. Olha só o que o Senhor disse para Josué: não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou lendo a Bíblia, eu peguei um princípio lá, peguei uma promessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar pensando naquilo durante o dia. Eu tenho que ficar pensando naquilo, remoendo aquilo, falando, mas não é mensagem disso, mensagem daquilo, não é o que eu acho que deve ser, é a Bíblia. Pega um versículo e fica falando aquele versículo para ti. Aqui vai acontecer? Isso tu vai exercitar a tua mente, o teu espírito para receber de Deus. Próxima vez que você sentar para ler a Bíblia, o seu espírito vai estar muito mais preparado para aprender. Bem, se você praticar, meu Deus do céu, se praticar vai fazer uma diferença. Então, meditar, ficar pensando nisso durante todo o dia. E como é que a gente pode fazer isso? Aí vem um outro princípio, memoriza. Se eu memorizar os versículos, eu posso ficar pensando neles. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele é meu pastor, Ele cuida de mim. Nesse momento Ele é meu pastor, Ele vai me guiar. Poxa, eu preciso de uma direção, Ele é o meu pastor, Ele vai me dar direção. Nada vai me faltar. Poxa, está com problema no meu carro, no meu trabalho está difícil, eu estou achando que vou ser demitido. Não, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Entende o princípio? Meditação e memorização. Se eu memorizo o texto, isso fica dentro de mim. Fica muito prático. Por isso ele está dizendo, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Inculcar. Ou seja, ensinar com insistência. A palavra no hebraico fala de você pressionar até furar. Pressionar até furar. Ou seja, você vai empurrar aquilo para dentro da cabeça até que entra. É memorização. Esse é o sentido hebraico da palavra. Então a gente tem que memorizar. Amém? Então pratica. Pega um versículo por semana e diz, ó, de todos os versículos que eu li nessa semana, esse aqui é poderoso para mim. Esse aqui eu vou decorar. Eu vou memorizar. E sabe o que ajuda? Pede para alguém te ajudar. Memoriza junto com alguém. Fala com o seu discipulador, me ajuda a memorizar isso aqui, vamos memorizar junto. E assim a gente vai. Acabando. Exercite uma interpretação coerente. Irmãos, conforme eu estou lendo o texto da Bíblia, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar, eu vou buscar entender. Agora eu tenho que ser coerente para interpretar. Qual é a regra básica? Um texto da Bíblia não pode contradizer o outro. A interpretação que eu fiz não pode ir contra a palavra. Então, se tem um texto que diz uma coisa, a minha interpretação deste outro não pode ir contra aquela. Vou dar um exemplo prático. Ó aqui, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma interpretação errada, eu posso fazer tudo o que eu quiser e Jesus ainda me, vai que eu estou contigo. Interpretação errada, hein? Só que é o seguinte, isso vai contra a palavra. A Bíblia nos ensina outra coisa, né? Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Tem muitos textos que falam que eu devo fazer a vontade de Deus e não a minha. Então, peraí, não é eu posso fazer tudo o que eu quero. Qual que é o contexto? Aí eu tenho que olhar o contexto. Olha o que diz o contexto. O contexto está dizendo assim, Paulo está falando, eu já passei por muita dificuldade. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Então, tudo eu posso passar. Ele está dizendo, eu posso passar por qualquer situação, seja ela boa ou ruim, porque seja ela boa ou ruim, quem me dá força para passar é o Senhor. Essa é a interpretação do texto. E não que eu posso fazer tudo o que eu quero. Né? A pessoa está mal, não sei o quê. Não, vai, tudo tu pode no Senhor. Porque nada, tens que te arrepender, porque Deus não está contigo nesse negócio. Né? Às vezes a gente fica ali dando força num texto que não dá força.
Por quê? Porque o texto diz outra coisa. Então a gente tem que ser coerente. E para finalizar, irmãos, a gente tem que obedecer. Não adianta a gente conhecer, saber e viver só no mundo das ideias. Aquela pessoa que fala da Bíblia só como conhecimento. Você vai conversar com ela sobre um texto da palavra, ela só fala do mundo do saber. Mas ela nunca fala de como aquilo mexeu com a vida dela, de como aquilo muda a vida dela. Ela nunca comenta assim, poxa, Deus está me pedindo para eu me arrepender aqui. Poxa, o Senhor quer que eu faça. Não, o texto bíblico sempre é reafirmar uma coisa que ela já sabe, que ela já pensou, que ela faz e que não sei o quê, e nunca é para ela praticar. É sempre para os outros praticarem, mas nunca para ela praticar. Irmãos, isso não é uma leitura bíblica coerente. A palavra de Deus tem que falar comigo. E eu tenho que praticar. A Bíblia diz claramente, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, porque quem só lê ou só escuta e não pratica, está enganado. Vai ser enganado por Satanás. Então, irmãos, por isso que a gente tem que fazer todos esses princípios. Então, resumindo, a gente tem que ler todos os dias, a gente tem que meditar, memorizar e praticar. Quanto mais a gente faz isso, mais a Bíblia vai ser um livro aberto para nós. O Senhor Jesus quer falar tanto com a gente todos os dias. Então, hoje mesmo você pode começar a ler a sua Bíblia. Nós temos quantos dias até o final do ano? Determina quanto você vai ler da Bíblia até o final do ano. Não deixa a sua leitura solta, não. Quem sabe aí você vai determinar ler os evangelhos. Eu vou ler os 4 evangelhos até o final do ano. Não, eu vou ler um evangelho e uma carta de Paulo. O que você vai ler? Mas não passe mais nenhum dia sem descobrir a melhor biblioteca do mundo, que é a Bíblia. Você não pode deixar para lá. Você não pode simplesmente sair daqui hoje e não ler mais a Bíblia. E achar que foi só mais uma ministração. A gente tem que ir para a prática e seguir esses princípios.